morreu, agora é você que vai à frente. E você vai conquistar essa terra, e ele dá uma direção sobre a terra aonde Josué ia chegar, né? E hoje, pelas medidas atuais, é em torno de 470 quilômetros de extensão por 135 quilômetros de largura. Então Josué sabia, mas Deus deu a medida para ele. Deu, amado. Deus fala assim: olha, vai de tal rio a tal rio, de tal parte a tal parte. Deus estava dando a dimensão que era para ele. Talvez na sua cabeça não esteja tão claro essa medida, né? Mas vamos dizer que é do tamanho do estado de Sergipe aproximadamente. É pouca coisa que o Senhor deu para eles? Do tamanho do estado de Sergipe. Pastor, mas olha o tamanho do Brasil. Amados, para a gente fazer a nossa Marcha da Paz aqui no bairro, que esse ano vai ter, em nome de Jesus, a Marcha da Paz, pode se preparar. Pastor, eu vou viajar na Páscoa. Não vai não. E na Páscoa nós vamos fazer a Marcha da Paixão. A Marcha da Paixão, não é a Caminhada da Paz, é a Marcha da Paixão. Glória a Deus, não é a Caminhada da Paz, é a Marcha da Paixão. Então, vai ser na sexta-feira, onde faremos ato profético. Já falei pro Miguel, Miguel, se prepara no violão. Falei isso lá atrás, talvez ele não lembre, mas já falei, prepara o violão, você que vai levar o violão junto com o Lio aí, cara, o pessoal. Então, mas, com aqueles que estão fazendo aula, fazer uma marcha, uma caminhada no bairro. Quando fazemos essa caminhada, paramos no posto policial, profetizamos, oramos pela vida deles, paramos nos lugares, paramos na praça, evangelizamos. Amados, é um tempo tão gostoso, mas a gente chega aqui na igreja já com 1,5 quarto de língua para fora. Agora você imagina esse povo caminhando, lembrando que daqui para Olímpia dá mais ou menos 500 quilômetros, amados. Olha só o tamanho da terra que eles deu. Daqui para Vinhedo dá 100 quilômetros, andando nas rodovias dá 105 quilômetros. Só para você ter ideia da largura do território. Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque o Senhor nosso Deus é um Deus grande e quer fazer grandes coisas na tua vida. E então o Senhor deu para ele clareza. Mas, além de clareza, o Senhor deu também um segundo ponto para Josué, para que ele compartilhasse com o povo. E o segundo ponto é preparação. Amado, tem que estar preparado para receber o novo de Deus. Muitas vezes queremos receber as novidades, mas não estamos preparados. Eu estava ontem ouvindo o presidente estadual falar, o pastor Antônio Stefan. Ele fez um trabalho, compartilhei até no CDL, e eu estava ouvindo ontem, ele falou, eu não tinha ouvido ainda. E ontem o pastor disse assim, o pastor Stefan, a igreja não cresce sem antes o pastor crescer. E eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, Senhor, eu tenho 1,71 m, vou colocar um sapato de 7 centímetros que eu vou para 1,78 m. E o pastor Cláudio sabe dessas coisas. Aleluia. Já usou. Aleluia. Estou brincando. Mas, amados, não é crescer em altura, mas é crescer na graça e no conhecimento. E ele estava dizendo a respeito de uma preparação, sim. Muitas vezes você quer na tua vida crescer, mas você não quer se preparar. Você quer o alvo, mas você não quer a transformação para alcançar o alvo. Muitas vezes você quer alcançar o seu objetivo, mas você não quer pagar o preço da mudança. E a preparação, ela é fundamental. Tem um escritor, né, autor de muitos livros, o Paulo Vieira, e ele diz assim:
muitos querem ser rico, mas não querem se preparar para ser rico. Ele diz assim: muitos querem ter o corpo dos sonhos. É difícil ter o corpo dos sonhos, ainda ele fala no estudo. Difícil é ter o corpo dos sonhos? Ele fala: não, o difícil é você se preparar para ter o corpo dos sonhos. É difícil você, vou usar o caso da Ana, é difícil ter a carteirinha da OAB? Não, difícil é se preparar e passar, porque agora que tem a carteirinha, você pode levantar a mão e falar: eu tenho a carteirinha, sim ou não? Glória a Deus! Quando você pega o seu diploma na faculdade, na tua formação, você fala: eu tenho esse diploma. Difícil não é levantar o diploma. A Carol, que esses dias atrás também se formou, fez formatura, glória a Deus. E difícil não é levantar o diploma. Difícil foi a preparação, todos esses anos e chegar. E amados, a preparação é desta forma que acontece. O Senhor, Ele preparou a vida de Josué durante o tempo que ele estava com Moisés, para que ele assumisse, para que ele estava à frente, para que ele conduzisse aquele povo. Então, o segundo ponto é a preparação. Por isso que eu falei, precisa ter essa sequência. E hoje eu quero compartilhar o terceiro ponto. Terceiro ponto que faz parte da vida daqueles que irão prosseguir para o alvo. Diga assim: eu vou prosseguir para o alvo. Pastor, mas não está fácil. Mas como que eu vou prosseguir? Eu tenho um alvo claro. Meu irmão, conforme maior é o teu objetivo, maior é o teu desafio, maior precisa ser a sua preparação. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor diz: não te deixarei, nem te desampararei. Eu sou contigo, aleluia. Isso já é motivo de alegria, isso já é motivo para você sorrir. Dá um sorriso, uma gargalhada pro teu irmão, fala: meu irmão, o Senhor é contigo. Olha lá, primeiro sai estranho, depois sai tudo normal já, né? O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor, Ele é na tua vida. E eu quero compartilhar, então, o terceiro ponto nesta manhã. Terceiro ponto: posicionamento. Posicionamento. Amados, o dicionário diz que posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre algum assunto. Então, posicionamento é você falar: não, tal situação é de tal maneira. Posicionamento, então, é você olhar o teu alvo, o teu objetivo e falar: não vou sair do lugar. Ontem eu estava vendo e mostrei para a pastora um livramento, onde um rapaz estava numa rua de terra, numa rua não, era um campo, na verdade, é uma chácara, uma fazenda, e ali ele estava num caminho e descia muita água, muita. Não sei se alguém viu esse vídeo. E ele ficou parado no lugar, a caminhonete dele parou. Ela parou, simplesmente, e descendo enxurradas de água. E ele teve que sair do carro, ficar em cima do carro, filmou aquilo porque o carro não funcionou, o carro dele parou. E aí ele teve que ficar dentro daquele carro. E ali, quando ele ficou parado ali dentro do carro, depois ele entra no carro. Meu irmão, não sei se você está dentro da caminhonete e do teu lado está tendo uma tempestade, mas se o Senhor parou o teu carro ali, permaneça ali. E era íngreme e descendo uma enxurrada muito forte, até que cessou a chuva. E quando para aquela chuva, para de vir aquela aguaceira, desbarrancou tudo do lado dele, só ficou uma pilastra de terra em pé com aquele carro em cima. Desbarrancou tudo em volta, desbarrancou. Como estava vindo muita água, não aparentava, e ficou só o carro em um morro em cima.
verdade ou não, aquilo me chamou a atenção. Sabe por quê, amados? E ali estava filmando, o rapaz filmou, mas tudo assim, desbancou mesmo, mais alto do que essa altura, pedras, assim, um negócio horrível de se ver. Mas algo me chamou a atenção, que independente da tempestade da tua vida, é o Senhor que te sustenta nas mãos dele. Eu não sei se sua caminhonete parou, mas se ela parou, é porque o Senhor está te sustentando naquele lugar, é porque o Senhor está guardando a tua vida, é porque o Senhor está preservando a tua vida, é porque o Senhor tem algo para fazer em você e através de você. Isso é posicionamento. Posicionamento também, amados, é um ato de amor. Aquele que se posiciona, também ele faz um ato de amor. Como assim, pastor? Um ato de amor. Porque Jesus, ele se posicionou, amado, pela minha vida e pela tua vida, mostrando o amor dele, mostrando o amor de Deus e dizendo: ei, estou contigo até a consumação dos séculos. Ele se posicionou. Isso significa que pode chover, que pode ventar, pode vir a bonança, pode vir a dificuldade, pode vir a alegria, pode vir a dor, pode vir a tristeza. Em todo momento Jesus se posicionou e Ele está ao teu lado. Ele está contigo, Ele anda contigo. Aleluia. Não importa o que aconteça. Mas, amados, assim como existe o posicionamento de vencedor, o posicionamento da vitória, o posicionamento do sobrenatural, de viver as bênçãos de Deus, assim também existe o posicionamento de derrota. Existe o posicionamento de vitória, mas existe o posicionamento de derrota. E existe a expressão corporal de uma pessoa caída, de uma pessoa triste. Ó céus, ó vida, ó azar. A pessoa fica triste, caída. Posicionamento, a posição física já está mostrando a derrota. Só que não é só esse posicionamento. Existe um físico, existe um muito pior, que leva essa condição do corpo, porque o corpo só vai refletir. Existe o maior campo de batalha, irmãos, que é a mente. Quando a pessoa ela começa a trazer sobre a memória, sobre o pensamento dela, que ela não consegue, que ela não vai vencer, que ela não vai conseguir, que tudo para ela dá errado. Olha só que interessante, a pastora e a autora Joyce Meyer, que é uma das pessoas que mais trata a respeito desse assunto de forma clara, isso há anos já, ela diz assim: você pode sofrer a dor da mudança ou sofrer permanecendo do jeito que você está. Você pode passar pela dor da mudança, da transformação, ou você vai permanecer com a dor que você já está. Isso vai depender da tua mente. Salomão, em Provérbios capítulo 23, versículo 7, ele diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como você imagina, como você pensa, assim você é. Então, amados, quando fala a respeito de uma posição de derrota, já está dizendo assim: mas tudo está ruim. E eu quero trazer algo que o Senhor ministra no meu coração agora. Meu amado, aqui dentro você está como um leão. Aqui dentro você levanta a tua voz e fala: eu creio, eu declaro, eu sou mais que vencedor. Só que o problema não está aqui dentro. O problema está quando você passa da porta da igreja para fora e começam a vir aquele turbilhão de problemas, de situações, de desafios na tua casa, no teu trabalho, no ministério. E aí você começa: meu Deus, eu não consigo, porque tem que ser comigo. Será? Eu não vou aguentar. Eu vou desistir. Eu vou parar. Meu irmão, o problema não está aqui dentro, mas está lá fora, quando o inimigo começa a jogar os dardos inflamados. E sabe qual é o problema do dardo inflamado, amados?
Não sei se você já teve a oportunidade de se furar, é engraçado, mas de ser furado por algum objeto de ferro, enferrujado, aquele ferro com ferrugem ele vai carregar e ocasionar o tétano. Não sei se alguém já teve a infelicidade de pegar tétano, mas todo aquele que se fura, é engraçado, mas que foi furado por algo, né, por um ferro, ele precisa ir ao hospital e tomar a injeção. Amados, assim como eu, tem outros mecânicos aqui que acredito que já tomaram essa injeção. Já tomou a injeção, já se cortou com o ferro, tem que tomar a injeção. E por mais que tire o ferro, se contraiu o tétano, algo vai inflamado, aquilo vai crescer, vai machucar, vai ficar dolorido, pode apodrecer e causar outras consequências. Por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás, ele vem e joga os dardos inflamados. E aí, aquilo dá aquela picada, a gente sai em nome de Jesus e tira aquele dardo e fala, eu estou livre. Só que é inflamado. Ali é para contaminar. E ali começa com as pequenas coisas. Ai, eu não consigo. Ai, não dá. Ai, eu vou sair da minha posição. Eu vou sair. Ai, está tão difícil. Deus me chamou, mas eu acho que eu entendi errado. Quem nunca pensou que entendeu errado, né, amados? Deus, eu acho que eu entendi errado, não era para mim não. Então eu saio da minha posição. Eu começo a largar a posição do qual Deus me chamou. Por quê? Porque assim como eu me posicionei para ser vencedor, eu estou saindo da posição de vencedor e indo para a posição de fracasso, de derrota, de angústia, de dor. Ei, meu irmão, nesta manhã o Senhor te chama para se manter na posição, porque você não é um voluntário qualquer. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele colocou o teu nome lá no livro da vida, e não são os voluntários que vão para o céu, mas aqueles que são chamados e escolhidos. É aquele que toma posição, é aquele que se posiciona e fala, disso eu não abro mão. É aquele que se posiciona e fala, pode chover, pode ventar, mas a minha posição eu vou manter. O Senhor me chamou para ser vencedor. Amados, e esse posicionamento de vencedor não tem nada a ver com um ajuste na direção e naquilo que você faz. Muitas vezes temos que dar um passo para trás para pegar impulso. E não importa o que os outros vão falar. Você deu um passo para trás para pegar impulso, tem gente que vai falar, caiu. Estava em pecado. Falei, estava errado. Eu falei para não confiar. Eu falei para não acreditar. Só que ali, meu irmão, toma posse disso. Você deu só um passo para trás, para você poder dar um grande salto para frente para a tua vitória, porque é onde o Senhor quer te colocar. Tome posse em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11, versículo 12. E eu falava para a pastora, enquanto ela estava ministrando na sexta-feira, Deus tinha falado comigo neste versículo também, para estar trazendo hoje. Eu falei, então é confirmação de Deus para a minha vida. Então eu espero que seja para a tua também, mas para a minha é. Para a minha é, porque quando ela falou 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, eu falei, pronto, ela vai pregar, eu nem preciso pregar domingo mais. Mas é sobre esse texto que eu quero compartilhar. Diz assim, depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas, versículo 12, mas Samá tomou posição. Diga para o seu irmão, tomou posição. Diga para outro irmão, tomou posição. Eita Jesus.
ele defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aleluia. Amados, Samar foi vitorioso porque o Senhor era com ele e porque ele se posicionou. Não há vitória sem passar pela luta. Não há vitória sem passar pela batalha. Amados, para Samar, o alvo dele era o campo de lentilha. Para Samar, o alvo, o propósito dele era aquele campo de lentilha. Nesta manhã, não abra mão do teu campo de lentilha. Nesta manhã, não abra mão. Qual que é o teu campo? É a tua família? Não abra mão. É o teu, está no teu trabalho. Pastor, mas eu preciso do trabalho, eu preciso. Pastor Cláudio esteve ministrando isso. E quando ele estava ministrando na quinta-feira, o Senhor me lembrou de uma situação de 2014 que aconteceu. O pastor falou assim: olha, tem uma sequência que Deus colocou. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, ministério. Amados, em nossas vidas não conseguimos fazer uma separação assim. Não, agora eu só estou falando com Deus, então vou esquecer minha família. Não dá. Nós somos um ser único, amém? Corpo, alma e espírito toda junto. Eu não consigo deixar minha alma dentro da gaveta e falar assim: deixa eu sair só com o corpo. Não dá. Então, isso anda em conjunto, mantendo essas prioridades. Mas em 2014, teve um homem frustrado, é assim que eu vou chamá-lo. Um homem frustrado, que disse assim: ele perdeu a família, ele perdeu a esposa, ele estava no ministério, ela também, e ele teve uma crescente exponencial assim, da noite para o dia nas suas finanças. Cresceu demais, da noite para o dia, no negócio que ele trabalhava. Só que da noite para o dia cresceu, o que aconteceu? Da noite para o dia caiu. Só que quando caiu, a estrutura familiar não estava mais em primeiro lugar Deus. E aí a esposa foi embora, ele perdeu tudo, casas, carros, o negócio, perdeu tudo e foi morar na rua. E depois, trabalhando, se dedicando, Deus começou a restituir algumas coisas na vida dele. E isso eu ouvi ele compartilhando. Ele falou: Deus começou a restituir. E Deus me mostrou, assim ele disse. Aí eu falei: não foi Deus não. Deus me mostrou que o primeiro é Deus, o segundo é trabalho e o terceiro é família. Porque se não tiver trabalho, a família vai embora. Eu falei para ele assim: não é isso que a palavra fala. Porque a tua família é mais importante. Ele falou: mas a minha família foi embora. Eu falei: mas aonde a tua família estava fundada? Qual era o firmamento da tua família? Não é, o problema não está em Deus. E ele falou: mas eu acredito dessa forma. Eu falei: então é problema teu e não meu. Mas eu continuo acreditando em Deus. Que Deus, família, trabalho e ministério, sabendo que eles são todos integrados, sabendo que eles caminham juntos. E por que eu estou compartilhando isso? Porque eu não sei qual que é o teu campo de lentilha, mas existem algumas áreas que nós não conseguimos abrir mão e não podemos abrir mão. Você não pode abrir mão da tua família, você não pode abrir mão do teu tempo com Deus, do teu TSD, você não pode abrir mão do teu chamado, que é aquilo que o Senhor te chamou, Ele te garante. Você não pode abrir mão do trabalho, você não pode abrir mão da tua saúde. Amados, são campos de lentilhas que nós precisamos defender. Eles precisam acontecer em nossas vidas. Por quê? Porque o campo de lentilha, amados, falando da lentilha em si, lentilha
para a época também era algo muito barato. Diferente de outras plantações, para a época, lentilha era algo barato. Lentilha era algo que para muitos não valia a pena lutar. Lentilha para a época, para alguns ali, para algumas plantações, entre salvar o trigo e a lentilha, eles salvavam o trigo. Entre salvar a lentilha e a uva, eles salvavam a uva. Por quê? Porque era algo com pequeno valor. A lentilha, diante de outras plantações. Olha que interessante, amados. Isso para aquelas pessoas. Isso significa que não importa o que os outros estão achando que é importante para você, você tem que saber o valor que tem a lentilha para você. Para Samar, lentilha ali, ela simbolizava, ela significava provisão, ela significava alimento, ela significava suprimento. Para a Samar, amados, ali vencer os inimigos, os filisteus, valia ali vencer a humilhação, significava vencer o medo, significava vencer aquilo que o inimigo intentava contra eles. Eu não sei qual é o valor do teu campo de lentilha, mas você tem que entender que ele tem valor na tua vida. Você precisa entender o quanto a lentilha vale para você. Mas estão falando que ele não serve. Calma aí, mas ele é teu. Cuide de você. Diga para o seu irmão: cuide do teu campo. Se posicione. Aleluia. Pastor, mas como que eu vou lutar pelo meu campo de lentilha? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amados, há poder na tua vida em nome de Jesus. A unção de ousadia, um espírito de ousadia, o Senhor já derramou sobre você. Então, se posicione. Se posicionar. Se posicionar. E o quarto ponto que eu quero compartilhar. Primeiro ponto, você já teve clareza, preparação, posicionamento. Quarto ponto, ação. E nós vemos tudo isso na vida de Josué. Lá no capítulo 1, quando o Senhor diz para ele: Josué, seja forte e corajoso. O Senhor deu clareza, o Senhor já havia preparado a vida dele. Josué, ele teve que se posicionar. Por que teve que se posicionar? Porque o Senhor estava dizendo para ele: eu sou contigo. Não se aparte da tua boca o livro, as palavras da lei, não se aparte, eu sou contigo. Por onde quer que você andares, eu serei contigo. Amados, isso mostra que Josué estava com medo, estava receoso. E muitas vezes o novo traz um receio. Muitas vezes o novo, ele vem como um medo. Eu não estou falando um medo maligno, mas um medo do novo. É aquele medo de cuidado. E Josué estava assim. Amados, pensa cá comigo. Imagina você assumindo o lugar de Moisés. E o Senhor dizendo assim para você: Gleidson, a partir de hoje, meu servo Moisés não está mais, mas você que vai assumir esse povo. Moisés já foi, agora Ivone, é você que vai assumir. Amado, assumir o lugar de Moisés. Moisés tocou lá, o mar abriu. Moisés tocou na rocha, saiu água da rocha. E o povo murmurando, e o povo reclamando. Essa galera toda. Mas tinha gente demais ali com Moisés, com Josué. Imagina, o povo só crescendo. E passando por todos aqueles desafios. Ele precisou se posicionar. Mas depois desse posicionamento, precisa de ação. Não adiantava Samar ficar diante lá do campo de lentilha, com a espada na mão.
e falando: beleza, estou aqui. E o inimigo vinha e começar a devorar as coisas do lado, e ele: estou na posição. Estou na posição. Amado, toda posição precisa de uma ação. Ação, agir, fazer acontecer. Ação está ligada a uma movimentação. Aleluia. Amados, a ação de Jesus na cruz do Calvário trouxe libertação para mim e para a tua vida. A ação de Jesus naquela cruz mostrou esse amor que Deus tem por nós. Diga para o seu irmão: você é muito precioso. Aleluia. Aleluia. Você é muito precioso, meu irmão, minha irmã. Você é muito precioso, aleluia. E como isso é bom, e como a ação de Jesus nos mostrou isso. A ação de Jesus nos mostrou quando Ele foi lá na cruz do Calvário carregar o meu e o teu pecado. Que amor é esse? Que graça incalculável é essa que está sobre nós? Tem um pesquisador, Joel Barker, que ele disse assim, uma visão sem ação não passa de um sonho. Uma ação sem uma visão é somente um passatempo. Mas uma visão com ação pode mudar o mundo. E faz todo sentido. Jesus, ele tinha uma visão. Ele sabia o que ele ia passar. Mas ele teve uma visão. E além disso, ele teve uma ação de ir. E esta visão com a ação mudou a história do mundo. Trouxe o amor verdadeiro ao mundo. Trouxe salvação ao mundo. E essa salvação é derramada sobre nós. E essa salvação alcançou as nossas vidas. E eu profetizo: alcança a tua família, alcança a tua casa, alcança os teus seus filhos. Em nome de Jesus, alcança os teus pais. Essa graça infalível, amados, que está sobre nós. Mas a ação, ela deve ser completa para que não haja frustração. A ação precisa ser completa para que não haja frustração. Amados, aquele que vai agir, ele calculou, lembra, lá do primeiro, ele teve então a clareza, ele teve então a preparação, ele teve um posicionamento, ele precisa ter uma ação, e a ação precisa ser completa. Se não tiver ação completa, não adianta. É semelhante àquele que inicia uma jornada de estudo numa faculdade e para no primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre, antes de concluir. E aí depois ele fala: a faculdade não dá certo não. Dá certo não, esse negócio de estudar. Pastor, por isso que eu já nem me atrevo, porque eu vou parar no caminho. Eu sei que as lutas são muitas, o inimigo vai me tentar muito. Mas não é isso não. Comece pelo livro. Sabe aquele livro que você começou a ler no ano passado? Aquele lá. É ele mesmo que você lembrou. Conclua ele. Pare com esse negócio de ficar na metade. Tem coisas na vida que precisamos concluir. Precisamos saber aquilo que precisamos concluir e aquele que precisamos tirar da nossa vida. E não tem nada de errado nisso, amados. Quando você fala: eu estou tirando tal coisa da minha vida porque, olha, isso não faz sentido. Eu tenho clareza, isso não faz parte. Eu tenho clareza, preparação, posicionamento, e isso não faz parte. Eu vou tirar. Mas isso daqui vai me levar para o meu alvo. Então eu vou prosseguir, eu vou manter, eu vou voltar a ler, eu vou voltar a me dedicar, eu vou voltar a minha leitura. É hoje que eu vou voltar, não é amanhã não, é hoje. Amados, é ação. A ação então ela precisa ser completa. Tiago, o irmão de Jesus, ele falou isso, que a nossa perseverança, ela deve ter ação completa. E a Michele ministrou a respeito disso. A perseverança ela gera uma ação e deve ser completa. Por quê? Porque depois a gente vai falar assim: não deu certo comigo. Comigo não dá certo. Comigo não funciona. Funciona com todo mundo menos comigo.
Eu acho que eu estou no lugar errado. Eu preciso sair do lugar. Não. Você teve a ação certa? A ação, mas ela precisa ter 3 passos que são fundamentais. 3 passos que são fundamentais numa ação. Para ser completa, ela precisa ser no tempo correto, na velocidade correta, e precisa ter constância. Senão não é uma ação. Senão a ação não vai permanecer. Jesus, ele iniciou o ministério dele com 30 anos de idade. E ali ele foi prosseguindo, e quando chegou no tempo exato, ele estava no monte, ele sabia. Ele falou: pronto, está chegando o fim. Vocês não conseguem orar, vigiar. Falou para os discípulos. E os discípulos dormiam, aí acordavam e falavam: vocês não conseguem fazer. Está chegando a hora já. Tempo certo. Mas não somente o tempo, a velocidade certa. Não adiantava, amados, aqueles soldados tentar chegar e catar Jesus de qualquer jeito, não. Mesmo porque a palavra diz que quando foram tentar pegar Jesus, os próprios soldados caem, eles não conseguem. Por quê? Porque ninguém foi pegar Jesus, ele mesmo se entregou por amor às nossas vidas. Aleluia. E amados, para que se cumprisse o processo em Jesus, ele precisou ser constante. Ele foi chicoteado, eles zombaram dele, cuspiram nele, escarneceram nele e dele. E ainda ele teve que carregar a cruz pesada. E quando ele não aguentava mais carregar a cruz, pegaram aquele certo homem, colocaram lá e falaram: você vai ajudar ele a carregar. Porque ele não estava aguentando. Eita, meu irmão, você não está aguentando? Deus vai levantar pessoas do teu lado para te ajudar a seguir. Você vai seguir, você vai ser constante. O Senhor, ele está na tua vida. O Senhor, ele é contigo, aleluia. E Jesus manteve a constância, foi até ser colocado no madeiro e sendo pregado aqueles cravos perfurando as mãos, aqueles cravos perfurando os pés. E Jesus agonizava, e Jesus gritava assim, amados. Não vai pensar que Jesus estava ali como Deus, mas ele estava ali como homem. E ele gritava, sim, de dor. E ele chorava de dor pela minha e pela tua vida. A ação de Jesus transformou a minha e a tua história, amados. Jesus. Não somente isso, mas depois de pregado, foi levantado aquele madeiro. Amados, e a asfixia é muito grande, todo o peso do corpo, nas mãos e nos pés, trazia uma asfixia sobre Jesus. E para respirar ele tinha que forçar. Ele tinha que forçar os braços e os pés. E quanto mais ele forçava, mais se rasgava, mais dor. Pela minha e pela tua vida. Mas ele não desistiu da ação dele. Porque ele mostrou que a minha e a tua vida tem valor. Ele mostrou que a minha e a tua vida tem valor. Amados, ter ação completa. Ter ação completa. Eu não sei se o inimigo já soprou no teu ouvido: pare com tudo. Mas nessa noite o Senhor te fala claramente: mantenha-se na posição, pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Glória ao nome do Senhor. Sabedoria para agir. Amados, para termos ação correta, para ter ação na velocidade, no tempo e na constância, nós precisamos de sabedoria. A palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 5: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, amado, você vai tomar uma ação, tenha sabedoria. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E muitas vezes falhamos, amados, por falta de conselhos. Muitas vezes nós entramos nesses 4 pontos que foi ministrado. Eu tenho clareza do que eu quero, eu tenho preparação, eu tenho posicionamento, eu tenho ação, mas em nenhum momento buscamos aconselhamento, mas em nenhum momento buscamos conselheiros, amados, e isso faz toda a diferença na nossa vida, sim. Para conquistar a terra, a primeira terra, amados, que Josué se posicionou para conquistar a primeira terra, foi Jericó. Ele precisou desses 4 pontos, ele precisou da clareza, e ele tinha um conselheiro, que era Deus ali na vida dele, era o Senhor falando com ele, era o Senhor mostrando todas as coisas para ele. Além dele ter clareza, ele sabia onde ele ia chegar, ele teve uma preparação em guerra antes, quando ele era comandante do exército ali em Israel, no tempo de Moisés. Ele teve então um posicionamento de falar: Senhor, eis-me aqui, e ele foi para a ação. Quando ele foi para a ação, para conquistar a terra de Jericó, o Senhor falou para ele: Josué, pegue e vá rodear a terra 7 dias, uma vez por dia, mas no 7º dia você vai marchar 7 vezes naquela terra, e depois que você marchar naquela terra, então vocês tocarão as cornetas e darão um forte brado de vitória, darão um grito de guerra naquele lugar, e as muralhas vão cair. Aleluia. Amados, não adiantava Josué com o povo só marchar 5 vezes, a ordem era 7. Não adianta no 7º dia marchar só 2, a ordem era 7. Não adiantava depois das 7 voltas eles simplesmente pararem diante do muro e falar: muro cai. O Senhor deu uma ordem para eles: olha, toque a trombeta, e quando tocar a trombeta, dê um brado de guerra, dê um grito de vitória naquele lugar. Aleluia. Amados, a ação precisa ser completa. Talvez você já rodeou a cidade 7 vezes, e na 7ª vez você já rodeou ela 7 vezes na 7ª vez. No 7º dia, 7 vezes. Talvez já tocou a trombeta, mas você ainda não deu um brado de vitória, meu irmão. Eu quero convidar você a dar um grito de vitória aí, mas você vai encher o teu pulmão, bem forte, vai dar um grito de vitória. Você tem um alvo na tua frente, você tem clareza, você tem preparação, você tem posicionamento, você tem ação. Então agora você vai dar o grito. Quando eu contar 3, você vai dar um brado de vitória, você vai dar um grito de guerra. 1, 2, 3. Glória a Deus. Jesus maravilhoso. Pega essa. Diga para o teu irmão: começou a abalar já. Aleluia. Já começou a abalar. Você pode fazer melhor? Pode fazer melhor? 1, 2, 3 e... Aleluia. E eu profetizo: as muralhas já caíram em nome de Jesus. É tempo de avançar, é tempo de ir adiante, é tempo de conquistar a terra prometida. Aleluia. Aleluia. Mas amados, olha, tem mais. Quem quer receber mais aí? Tem algo mais? Aleluia. Mas o Senhor deu uma direção para que tudo isso tivesse validação. O
que é a validação? Para que realmente pudesse acontecer. Para que todo esse processo pudesse acontecer. Vou contar domingo que vem só, vai. Não, vou contar hoje, vai. Tem um minuto, vou contar hoje. Vou contar agora. Amados, o Senhor deu uma direção para Josué. Ele disse assim: Josué, eu quero ler contigo, rapidinho, Josué capítulo 6, aleluia. Josué capítulo 6, aleluias. Ele diz assim, no versículo 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Sabe qual é o segredo? A presença de Deus na tua vida. A arca simbolizava a presença. Se você quer ter uma ação de vitória, carregue a presença de Deus na tua vida. Não é na força do teu braço, do teu conhecimento, mas é na força do Senhor dos exércitos. O Senhor disse assim para Josué: coloque a arca à frente. Meu irmão, você quer ter vitória no ano de 2023? Carregue a arca do Senhor à frente de todas as áreas da tua vida. Quer seja no campo de lentilha, quer seja para conquistar a terra, quer seja no ministério, carregue a arca do Senhor na tua vida. É ela que faz toda a diferença. É ela, essa estratégia da presença de Deus.